A partir do verso 7, o apóstolo continua falando a respeito do seu ministério na igreja de Tessalônica, e agora ele se referindo aos sentimentos dele, de Silvano, Silas e Timóteo. Então ele disse no verso 6 que ainda que ele como apóstolo podia ser pesado a eles, o verso 7 fala antes, quer dizer, pelo contrário, fomos brandos entre vocês, querendo dizer gentis, amáveis, como a ama que cria seus filhos. O apóstolo aqui diz que como uma babá que cria seus próprios filhos assim, ele foi bem brando e bem gentil, como se cria crianças pequenas. Assim nós, diz ele, tendo tanto afeto por vocês, que de boa vontade quisemos oferecer-lhes, voluntariamente quisemos oferecer a vocês, não somente o Evangelho de Deus, o que é a maior dádiva que alguém pode oferecer, mas ainda a nossa própria vida. Isso porque nos eram muito queridos. Quanto amor, não é? Ele diz que ele foi lá oferecer o Evangelho, mas ainda não só o Evangelho, que já é suficiente para salvar, claro, mas a própria vida dele. Ele não foi como um pregador profissional, ele foi lá realmente com todo interesse por aquelas pessoas, disposto a compartilhar a mensagem do Evangelho, mas compartilhar ele próprio, dando a si mesmo pelos Tessalonicenses, se for preciso até morrer por eles. No verso 9 ele diz: porque vocês se lembram, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, quanto trabalhamos entre vocês e nos cansamos, pois trabalhando noite e dia, para não ser pesados a nenhum de vocês, lhes pregamos o Evangelho de Deus. Aqui ele está falando sobre o costume que ele tinha de fazer tendas. Embora pudesse exigir e merecesse o salário, o pagamento pelo seu serviço como pregador, ele preferia, para não causar nenhuma má interpretação, trabalhar fazendo tendas e trabalhar pregando o evangelho sem exigir nada, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Normalmente Paulo fazia isso e em certas ocasiões ele deixava o trabalho das tendas e se voltava apenas para a pregação. Essa foi uma escolha de Paulo. Ele diz que o obreiro deve ser sustentado de uma maneira digna, mas também o obreiro, se desejar assim, pode também trabalhar no ministério e no trabalho secular, se for possível, se não for atrapalhar o ministério. Ele continua dizendo: vocês e Deus são testemunhas de que maneira santa, justa e irrepreensível tivemos para com vocês os que creram. Nós procuramos viver na maneira santa, de uma maneira justa e irrepreensível, isso é, que não podia ser acusado de nenhum mau comportamento, de nenhum pecado. E assim no verso 11, ele diz: assim como bem sabem de que modo os exortávamos e consolávamos, isso por meio de pregação e visitação e conversas, a cada um de vocês. Isso aqui dá essa ideia do ministério sendo algo pessoal, não só congregacional. E ele diz: como o pai a seus filhos. O pai que educa o filho, que ensina o filho o caminho que deve andar, assim ele fazia, como um pai espiritual a seus filhos espirituais, procurando exortar e consolar a cada um deles. Ele se preocupava com a situação de cada membro da igreja, para que eles se conduzissem dignamente para com Deus. Veja, ele mostrou que os cristãos deveriam viver uma vida digna diante de Deus. Creio que da mesma forma que ele, uma vida santa, justa e irrepreensível. Ele ensinava com o seu exemplo, porque eles mesmos foram assim, e também com o seu ensino, com suas palavras. E aí ele termina essa parte dizendo: para que se conduzisse dignamente para com Deus, e os chama para o seu reino e glória. O Senhor, através da salvação, nos chamou para participar do seu reino e da sua glória. Como é que aqueles que vão participar do reino futuro, do reino de Deus e da glória de Deus, podem se conduzir de qualquer maneira?
E é isso que Paulo fazia. Ele exortava e consolava a cada um deles como um pai a seus filhos, para que eles pudessem se conduzir dignamente para com Deus, que os chama para o seu reino e glória. Ele vivia de uma maneira santa, justa e irrepreensível, trabalhava incansavelmente, pregando o evangelho e também fazendo tendas para não ser pesado a ninguém. E ele era brando entre os crentes e tinha um afeto muito grande por eles. Queria oferecer a eles não só o evangelho, mas a sua própria vida, porque eles eram muito queridos a ele. Que cristianismo que existia nos tempos antigos. Será que hoje nós vemos isso? Hoje nós vemos pastores que realmente amam suas ovelhas, que pregam com a intenção de que eles vivam dignamente diante do Senhor.